Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês mais um caso criminal resolvido e esse aconteceu na Inglaterra no ano 2000. Envolve um garoto que era da Nigéria, ele foi para a Inglaterra e algo terrível aconteceu com ele. Ele era apenas uma criança e o que mais chocou nesse caso foi quando as pessoas descobriram quem era o seu assassino e com certeza isso foi um choque para a população. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Damilola Taylor. Damilola Taylor nasceu em 7 de dezembro de 1989, em Lagos, Nigéria. Filho de Richard e Gloria, o garoto também tinha um irmão e uma irmã. Ele foi descrito como um garoto muito adorável, sorridente e que sempre viu o lado positivo das coisas. Ele era muito inteligente e quando as pessoas o conheciam, acreditavam que ele era mais velho do que parecia. Ele também se dava muito bem com as pessoas mais velhas. Durante a maior parte do seu tempo na Nigéria, Damilola estudou na Wilston Montessori School. Seus professores e colegas só tinham coisas boas a dizer sobre a seu respeito. Na Nigéria, é comum que os alunos façam exercícios extras, e com Damilola não era diferente. Ele era muito dedicado aos estudos. Seu pai tinha um ótimo emprego como funcionário público e a família tinha uma ótima situação financeira. A irmã de Damilola tinha crises severas de epilepsia. Na Nigéria, havia medicações, mas a família descobriu que no Reino Unido havia um tratamento com medicações melhores para a doença. Foi aí que a família decidiu que era o melhor momento de se mudar para o Reino Unido, para a irmã de Damilola ter uma qualidade de vida melhor. Como Richard não podia largar seu emprego, ficou decidido que Gloria e as crianças iriam para lá, enquanto Richard iria permanecer na Nigéria por mais um tempo. Ao chegarem no Reino Unido, a família Taylor teve uma surpresa. Como dito, na Nigéria, eles tinham uma boa vida financeira, mas no Reino Unido era diferente, e eles ficaram em um apartamento em North Pickham, um bairro de classe baixa na Inglaterra. A área de Pickham ofereceu à família muitas coisas, como educação, medicamentos e tecnologia atualizada. Foi por causa disso que as crianças Taylor puderam expandir suas habilidades e tiveram a chance de aprender coisas que não podiam na Nigéria. Infelizmente, a parte ruim era que a área havia um grande número de roubos e furtos, principalmente por jovens. Durante as primeiras semanas em Londres, Damilola começou sua educação na Oliver Goldsmith Primary School. Aqui, ele se tornaria goleiro do time da escola e fez inúmeros amigos através desse amor pelo futebol. Seu pai também ligava para a família uma vez por semana. Sempre que falavam com o pai, eles diziam que estavam felizes no novo país. Originalmente, o plano era que por 3 meses Damilola morasse com sua mãe na Inglaterra. Após esses 3 meses, ele retornaria com o pai. Mas, depois de 3 meses, ele não queria voltar para a Nigéria e afirmou que amava tudo que podia fazer em Londres. Isso incluiu o fato de Damilola poder frequentar a biblioteca e usar os computadores. O excesso de estudos extracurriculares de Damilola não passou despercebido por seus outros colegas. Ele foi um pouco intimidado por isso, mas ele ainda tinha um sorriso no rosto e não se importava muito com o que os outros pensavam. Todos os dias, depois da escola, ele ia para uma biblioteca e ficava por muitas horas lá. Ele gostava muito de ler livros e também usar a internet, que era uma coisa que ele não tinha na Nigéria, era algo bem diferente. E ele passava muitas e muitas horas por lá. Só que quando ele ficava na biblioteca, algumas vezes alguns garotos chegavam nele e meio que confrontavam ele, já porque ele era menor do que eles e tudo mais, e tinha esses garotos também que eles convidavam o Damilola para participar de grupos ali que realizavam furtos e roubos ali pela redondeza, mas é claro que o Damilola em nenhum momento aceitou isso e talvez isso tenha criado alguma raiva nesses garotos. Depois de mais um dia escolar, em 27 de novembro de 2000, como de costume, Damilola foi para a biblioteca, localizada ao lado de sua escola. Ele participou de uma aula de informática depois da escola. Por volta das 4h50 daquele dia, Damilola pegou sua mochila e saiu da biblioteca. Sua escola e biblioteca ficavam a apenas 800 metros de sua casa,
Então, ele sempre levava alguns minutos para chegar até em casa caminhando. Acredita-se que Damilola caminhou na direção que normalmente fazia e se dirigiu para Black Road. Black Road ficava perto da propriedade em que Damilola morava, e ele estava a apenas 3 minutos da porta de sua casa. Foi nesse local que Damilola foi confrontado e encurralado por um grupo de jovens. Os jovens queriam a jaqueta dele, mas ele não queria entregar. Um dos jovens pegou uma garrafa quebrada e esfaqueou Damilola na perna. Depois disso, o grupo fugiu do local e deixou o garoto de apenas 10 anos deitado no chão em uma poça do seu próprio sangue. O garoto tirou forças o suficiente e conseguiu subir uma escada, mas desmaiou logo em seguida, pois perdeu muito sangue. Foi nesse momento em que um carpinteiro local que morava na propriedade viu o rastro de sangue na Black Road e decidiu segui-lo. No final da trilha, ele encontrou Damilola e imediatamente ligou para a emergência. No telefone, o carpinteiro disse à polícia que havia encontrado um menino de aproximadamente 12 anos que ele perdeu muito sangue. Ele ainda estava vivo, mas parecia que logo iria morrer. A ambulância chegou pouco depois e Damilola foi encontrado consciente, mas ele perdeu muito sangue. Damilola foi transportado para o hospital mais próximo, mas ele morreu devido aos ferimentos. Ele foi declarado morto às 5h47, devido à perda de sangue após uma lesão na sua artéria femoral. A polícia agora tinha uma investigação de assassinato em mãos, e instantaneamente a morte de Damilola estava ligado ao assassinato de Steven Lawrence. Em 22 de abril de 1993, Steven Lawrence deixou sua escola e foi para a área de Lewisham. Seu plano era dar uma olhada em algumas lojas. Depois disso, Steven andou de ônibus para a casa de seu tio nas proximidades de Grove Park. Sabe-se que durante essa visita, ele conheceu um jovem de quem ficou amigo, chamado Dwayne Brooks. A dupla jogou videogame juntos naquele dia, antes de decidirem encerrar a noite por volta das 10 horas. A dupla entrou no ônibus juntos. Em algum momento depois da viagem, os meninos perceberam que poderiam pegar um ônibus diferente, que os levaria mais rápido para casa. Às 10h25, os meninos foram vistos em um ponto de ônibus na Wellhar Road. Cerca de 10 minutos depois, Dwayne viu um grupo de 5 a 6 jovens brancos atravessando a estrada e se movendo em sua direção. Dwayne estava um pouco longe do amigo Steven e ligou para ele para perguntar se o ônibus estava vindo, mas Steven não foi capaz de responder, já que o grupo partiu para cima dele com socos e insultos racistas. Steven foi obrigado a cair no chão e foi esfaqueado. Isso resultou em ferimento na frente do seu corpo, na clavícula direita e no ombro esquerdo. As facas cortaram as artérias de Steven e seu pulmão foi perfurado. Dwayne começou a fugir e chamou Steven para se levantar e segui-lo. Apesar de Steven ter sido ferido muitas vezes, ele conseguiu percorrer 100 metros antes de desmaiar e sangrar até a morte. Quando Dwayne chamou uma ambulância, um policial de folga parou seu carro depois de ver o corpo do garoto no chão. Ele cobriu Steven com um cobertor. Ele então colocou Steven em seu carro e o levou para o hospital. Às 11h05, Steven foi declarado morto. Na época, a polícia tinha 3 testemunhas do assassinato de Steven. Questionadas, cada uma das testemunhas afirmou que o ataque foi rápido, mas não conseguiram identificar os jovens envolvidos. A polícia ainda investigou inúmeras pistas nos dias seguintes ao assassinato de Steven. Em algumas ocasiões, o público também deixou bilhetes nos para-brisas dos carros da polícia, rabiscados com os nomes dos jovens da região. Os 5 principais suspeitos foram posteriormente anunciados como Gary Dodson, Neil e Jamie Accorti, Luke Knight e David Morris. Não foi surpresa que esses homens foram apresentados à polícia. Muitos deles tinham antecedentes criminais e todos estiveram envolvidos em ataques racistas anteriores. Além disso, todos estavam ligados a uma gangue de jovens local. A polícia levaria 2 semanas para prender os jovens pelo assassinato de Steven. As acusações contra os jovens foram retiradas em 29 de julho de 93, depois que o Crown Prosecution Service explicou que não havia provas o suficiente. Em 97, foi realizado um inquérito sobre a morte de Steven. Os 5 suspeitos se recusaram a responder quaisquer perguntas relacionadas ao crime. Dentro de 30 minutos, o júri havia determinado que Steven foi morto em um ataque racista não provocado pelos 5 jovens brancos. No dia seguinte, um dos principais jornais da Inglaterra publicou um artigo de primeira página com a imagem dos 5 suspeitos, rotulando-os de assassino. O caso de Steven ocorreu alguns anos antes de Damilola, mas era evidente que nós tínhamos algumas semelhanças.
A comunidade ficou chocada e horrorizada que uma criança tão pequena, que não tinha nenhuma conexão com a violência de gangues, pudesse estar envolvida em tal assassinato. Nos próximos dias, muitos prestaram homenagens a Damilola. A polícia havia iniciado suas investigações em porta imediatamente após o assassinato, mas muitos membros da comunidade se recusaram a falar com a polícia. A razão para isso foi porque muitos ainda acreditavam que a polícia era racista, devido ao caso de Steven não ter sido considerado um crime de ódio e que seus assassinos foram soltos. Com isso em mente, a polícia imediatamente soube que teria muito trabalho na investigação. A essa altura, o pai de Damilola saiu da Nigéria e foi até Londres. Após a chegada de Richard Taylor, ainda na Nigéria, quando Richard foi avisado sobre a morte de seu filho, ele não conseguiu acreditar e até desmaiou com a notícia. Durante a primeira semana de investigação, o caso de Damilola tornou-se um dos casos de maior repercussão no Reino Unido e todos os jornais estavam fazendo a mesma pergunta. Por quê? Antes do final da primeira semana, a pergunta mudou. Por que a polícia estava demorando tanto para encontrar quem cometeu esse assassinato? Todos estavam com dúvidas e não acreditavam no trabalho da polícia. Ao final da primeira semana, a polícia não tinha nenhum suspeito, e muitos temiam que seus filhos fossem os próximos. A polícia decidiu criar uma operação para melhorar a segurança na cidade. O objetivo dessa operação era garantir aos moradores que não haveria mais assassinatos nas ruas, principalmente envolvendo crianças. Somente em 26 de junho de 2001, a polícia recebeu sua primeira testemunha. Um jovem de 14 anos finalmente se apresentou para relatar à polícia que tinha visto o assassinato de Damilola. Ela também relatou que conhecia os meninos que cometeram o crime e os denunciou à polícia. 4 jovens foram presos. Em 2002, os 4 jovens, incluindo 2 irmãos, foram a julgamento. No final do julgamento, todos os 4 suspeitos foram absolvidos. 2 considerados inocentes e 2 devido à decisão do juiz de que a testemunha ocular da promotoria não era confiável. A defesa argumentou que Damilola caiu em cima de cacos de vidro e que não foi vítima de um crime. A investigação continuou. Com o passar dos anos, houve um avanço nos testes de DNA e a polícia conseguiu identificar o sangue de Damilola no tênis de Daniel Pridge. O sangue de Damilola também foi encontrado no punho do moletom do seu irmão, Richard Pridge. Nenhum dos dois estavam entre os 4 suspeitos originais. Isso levou a um reexame das provas obtidas no momento da morte de Damilola Taylor. Em 2005, a polícia acreditava que agora tinha provas suficientes para prender Hassan Ridge, de 19 anos, Daniel Pridge, de 16 e Richard Pridge, de 17. Em 26 de janeiro de 2006, os 3 garotos compareceram para responder por homicídio culposo e agressão. Mais uma vez, o júri concluiu que não poderia chegar a um veredito e eles foram inocentados. No dia 6 de abril, a justiça anunciou que os irmãos seriam julgados mais uma vez. O novo julgamento começou em 23 de junho do mesmo ano e terminou com a condenação dos 2 irmãos por homicídio culposo. Os irmãos foram condenados a 8 anos de prisão. Richard foi o primeiro irmão a ser libertado em 8 de setembro de 2010. Seu irmão Daniel foi libertado em 2011. A liberdade de Richard não durou, pois em 13 de março de 2001 ele foi chamado de volta para se associar com membros de gangue. Ele foi solto em 25 de janeiro de 2012. Depois de 16 dias, ele foi preso mais uma vez. Em dezembro de 2013 e novembro de 2017, Richard recebeu mais 2 sentenças por delitos, uma envolvendo uma moto roubada e outra com uma perseguição com policial em alta velocidade. Os pais de Damilola ficaram descontentes com o fato de que as sentenças não terem sido mais longas. O juiz do caso fez alguns esforços para explicar os fatores que ele foi forçado a levar em consideração. Isso incluía a idade dos infratores na época, 12 e 13 anos, e que não havia evidências de que sugerisse que havia um plano para matar Damilola Taylor. Em 2012, Gary Dobson e David Norris foram condenados pelo assassinato de Stephen Lawrence. Gary recebeu a pena mínima de 15 anos e 2 meses e David de 14 anos e 3 meses. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, na verdade, 2 casos, né? Teve o caso do Damilola, que eu contei tudo para vocês o que aconteceu, e, né, que demorou muito ali para a polícia encontrar quem fez isso, e o que choca, é claro, os meninos tinham 12 e 13 anos na época que cometeram o crime, a vítima deles foi uma criança de 10 anos, então isso é claro que deixa o caso muito pesado, um caso
perturbador mesmo acreditar que meninos de 12, 13 anos tiveram a coragem de cometer um crime tão grave como esse, contra uma criança inocente que estava só querendo voltar para casa. Já o do Steven é um pouco diferente, ele era um pouco mais velho também, e foi totalmente racial, né? Ele foi morto por causa da cor dele. Se vocês quiserem, eu posso trazer o caso do Steven pra cá, já que eu fiz um resumo, assim, bem resumido mesmo, já que não era o foco desse caso, mas se vocês quiserem, eu posso trazer todo o caso do Steven aqui pra vocês. Acredito que é um caso bem importante da gente falar, toda essa questão do racismo e tal, que ele foi morto só porque ele era um jovem negro. Então é importante a gente sempre estar falando disso também. Deixa aqui nos comentários se você quer que nas próximas semanas eu traga esse caso aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.